Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um tema que é muito valorizado por todos nós, é o tema da cultura. O que é a cultura? Como ela se expressa nas artes? Como o brasileiro se apropria disso, pode vivenciar essas experiências? Uma cultura que também nasce de baixo para cima das experiências e iniciativas populares. Enfim, quer dizer, um mundo que enriquece a todos nós e que nós precisamos tratar com carinho. E para fazer isso, nós convidamos um especialista nessa área que muito nos honra nesse momento com a sua presença, que é o Juca Ferreira, que é muito conhecido, mas eu vou apresentar para vocês agora. O Juca, durante o período de resistência ao regime militar, teve que sair do país e na Suécia ele estudou línguas latinas na Universidade de Estocolmo. Na França, fez ciências sociais na Universidade Paris I da Sorbonne, onde ele se formou como sociólogo. Ele foi assessor especial da Fundação Cultural do Estado da Bahia, foi secretário municipal do Meio Ambiente de Salvador, ele também tem essa veia ambientalista, né? Foi presidente da Associação Nacional dos Municípios e Meio Ambiente, foi vice-presidente da Fundação Movimento Onda Azul, quando o presidente era o Gilberto Gil. Ele foi eleito 2 vezes vereador em Salvador, foi secretário executivo do Ministério da Cultura na gestão do Gilberto Gil e foi ministro da Cultura do governo Lula. Depois ele foi secretário da Cultura do município de São Paulo na gestão do Fernando Haddad e, com a reeleição da presidente Dilma, assumiu seu 2º mandato como ministro da Cultura. Juca, você muito nos honra com a sua presença aqui. Muito obrigado por essa oportunidade da gente poder intercambiar algumas ideias em torno da cultura e do papel da cultura nos municípios do Brasil. Juca, então, para começar a nossa conversa, eu queria que você falasse um pouco o seu entendimento sobre a cultura, né? E o papel das artes também, nesse cenário brasileiro, assim. Nós temos dificuldades de chegar aos municípios, a capilaridade da cultura é pequena, ela se concentra mais nas capitais. Então, vamos começar discutindo o que é cultura e a expressão artística disso, e depois falar um pouco sobre como ela se distribui no Brasil. Pode ser? Correto. Bem, bom dia a todos, bom dia a você, bom dia aos que vão assistir o programa. A cultura é uma dimensão da condição humana. Talvez é o que mais nos singulariza em relação aos outros seres vivos. A nossa capacidade e necessidade de simbolização. O ser humano empresta significado e busca dar significado para tudo que vivencia e para toda a dimensão que é captada pela sua subjetividade. A arte é o epicentro dessa dimensão simbólica. A arte tem um nível de elaboração por linguagens e hoje já completamente misturada todas essas linguagens que criam um mundo específico que permite o desenvolvimento constante, permanente do ser humano, desenvolvimento racional, desenvolvimento emocional, afetivo, desenvolvimento da capacidade criativa. No documento da ONU, que fala dos direitos humanos, está lá os direitos culturais. Nunca se fala no Brasil disso. Eu fui prestar atenção, eu já tinha lido várias vezes o documento da ONU, mas eu fui prestar atenção quando, por força do exílio, morei na Europa, e eles frequentemente recorrem a esse documento para mostrar a importância de que a estrutura pública disponibilize o acesso permanentemente e de forma igual a todos os seres humanos, a todos os cidadãos.
É um direito, é uma necessidade, é um direito e é uma condição para o desenvolvimento do país. Eu não acredito que o Brasil enfrente suas mazelas e viva um processo de desenvolvimento no século XXI sem garantirmos o desenvolvimento cultural do país. Se não houver esse desenvolvimento cultural do país, a gente fica meio perneta, mesmo com a economia se desenvolvendo, o país não se consolida, sua estrutura social não se desenvolve e, evidentemente, a qualidade de vida e o conforto das pessoas será sempre precário. Você falou da dificuldade de chegarmos às cidades do interior. Eu vou mais longe. Mesmo nas capitais, eu digo isso com maior tranquilidade, porque eu fui secretário de Cultura de São Paulo, fui de Belo Horizonte, conheço um pouco a estrutura cultural do Brasil. É muito desigual o acesso à cultura e às artes no Brasil. É muito desigual. Se você vê o mapa dos equipamentos culturais de qualquer uma cidade no Brasil, você vai ver que há uma concentração que varia entre o centro da cidade e os bairros de classe média. Boa parte da população, não só os que vivem em comunidades, em favelas, não, boa parte da população mais pobre tem uma dificuldade enorme de ter acesso à cultura e à arte. Os cinemas ficam longe, os teatros ficam longe, já gera um custo difícil de ser garantido. Então, há uma reprodução no plano da cultura da desigualdade social. E é preciso quebrar esse paradigma. Uma das maiores experiências no mundo foi a Colômbia. A Colômbia criou as bibliotecas parques, que são equipamentos extremamente qualificados no meio de bairros populares, cercado de algumas infraestruturas para garantir o pleno acesso. São teleféricos, quando se trata de um bairro no morro, e infraestrutura urbana de outro tipo, e com isso mudaram completamente os indicadores de violência. Medellín e outras capitais, e hoje já se espalhou esse modelo, já se espalhou. Eu vi no Chile uma biblioteca desse tipo, inspirada na Colômbia, onde tinha, além da biblioteca propriamente dita, tinha áreas de leitura onde as pessoas podiam deitar em almofadas no chão para ler, podiam conversar, podiam se beijar. A diretora da biblioteca me disse: essa é a única biblioteca do mundo que não é proibido se beijar, as pessoas podem conversar, porque tem uma área para isso, uma espécie de socialização das pessoas através da arte e da cultura. Tinha uma área de cursos, curso de cinema, e para participar do curso, as pessoas tinham que ler as bibliografias indicadas pelos monitores e professores. Então, a dinâmica cultural em países como a Colômbia, o Brasil, eu diria os países periféricos, é preciso ter muita criatividade para até conceber novos tipos de equipamentos culturais para satisfazer as necessidades das pessoas. Você tem que atrair as pessoas para a prática cultural, porque em casa não tem, em casa ninguém lê, no ambiente social mais amplo, a vida cultural é praticamente restrita à TV aberta e agora com a internet um outro acesso, mas em geral para um tipo de cultura que é para matar o tempo. Não é uma cultura que enriqueça, que gere complexidade, que gere subjetividades complexas. Então, é preciso políticas públicas para trabalhar isso. E a distribuição geográfica dos equipamentos tem que ser muito bem pensada, como parte do planejamento urbano de uma cidade. Onde você instala o equipamento, que tipo de equipamento,
Quando eu estou falando de equipamento, tem uma diversidade enorme. Tem teatro, tem centro cultural, tem biblioteca, tem... pelo Brasil afora, você encontra uma quantidade e uma variedade muito grande desses equipamentos. E alguns funcionando muito bem, inclusive no interior. Por exemplo, não podemos subestimar a importância cultural das filarmônicas, que, em geral, têm suas sedes e que ali as pessoas têm o primeiro acesso à música, a música mais elaborada, acesso à linguagem musical. Eu vi também na região amazônica bibliotecas comunitárias importantes. Vi em Pernambuco, que me emocionou profundamente, uma escola de música para a juventude rural. Fica numa cidade próxima a uma densidade de fazendas, e os jovens saem uma determinada hora, eu não me lembro exatamente, 4 horas, 5 horas do trabalho, e, por livre e espontânea vontade, vão correndo para essa escola de música, aprender a tocar violino, contrabaixo, saxofone, e fazem parte de uma orquestra. Eu fiquei muito emocionado porque eles se apresentaram para mim. E, à primeira vista, você diz, não, os caras são lavradores, passam o dia no campo, qualquer coisa que vier já é positivo, mas não foi qualquer coisa, não. Tinha uma qualidade musical extremamente sofisticada, porque o maestro que dirigia a experiência era um camarada muito exigente, muito zeloso e com uma capacidade enorme de motivação para desenvolver a capacidade de cognição musical. Então, os equipamentos são instrumentos de intensificar e qualificar os fluxos culturais. Uma vez eu disse isso para Lula e até hoje ele brinca com isso. Diz, pô, Juca veio me falar de um tal de fluxos culturais. Ele sabe o que é porque a gente conversou e desdobrou a conversa, mas ele achou estranho. Mas é uma linguagem que é necessária compreender para a gente não cair na mistificação do equipamento. O camarada, eu me esqueço agora o nome dele, que desenhava o dinheiro no Brasil, foi um dos primeiros caras a propor a criação do Ministério da Cultura. Ainda era governo Figueiredo, era no final da ditadura, o início da redemocratização. Ele iniciou um processo de reflexão para a necessidade de criar um Ministério da Cultura para intensificar o trabalho de qualificar a cultura brasileira, de democratizá-la. E ele disse uma coisa nesse processo de criação do Ministério da Cultura, que muitas vezes o centro cultural de uma cidade é embaixo de uma jaqueira, perto de um bar. É ali que os artistas se reúnem, trocam informação, se inspiram para seus próximos trabalhos, seja peça de teatro, seja a biblioteca comunitária. E é verdade, eu conheço o interior que meu pai construía estrada e eu morei algum tempo em muitas cidades do interior da Bahia, de Pernambuco, do Espírito Santo, e sei que existe isso. A precariedade de equipamento muitas vezes é suprida pelos jovens e pelos agentes culturais se reunindo num lugar absolutamente precário, embaixo de uma jaqueira, para desfrutar da sombra daquela árvore. Então é o seguinte, nós não podemos mistificar o equipamento, mas também não podemos cair no pobrismo de mistificar a ausência de equipamentos capazes de gerar uma experiência qualificada para essas jovens, para essas pessoas que se interessam em se aproximar mais ainda da... Eu estava interessado em justamente o que você tocou agora. Por exemplo, aqui em São Paulo, parece que temos uns 200 slams, onde os jovens se reúnem para fazer poesia. Tem aqueles botecos do Rio de Janeiro, onde você fica tocando e cantando e vai saindo coisa, né? Quer dizer, tem o teatro de rua, enfim, tem circo, né? Quer dizer, tem uma manifestação que vem da sociedade para as instituições, né? É verdade. E isso que você disse, aí em São Paulo, eu fui nessas atividades durante a noite
e fiquei impressionado com a qualidade da produção cultural periférica. Música, teatro, poesia. Agora, sem a capacidade de ampliação por falta de equipamento. Então, eu não quero nem mistificar, nem subestimar a importância do poder público criar espaços qualificados para o desenvolvimento dessas experiências estéticas a mais ampla possível. Outra coisa, eu descobri em São Paulo algo que eu já tinha percebido no Nordeste, mas em São Paulo com a intensidade maior. Quase toda família pobre quer que seu filho estude um instrumento musical, que sua filha aprenda a tocar piano. E nós tínhamos um curso muito bom, eu encontrei quando fui secretário de Cultura de São Paulo, no Teatro Municipal de São Paulo. Era um curso de formação, tinha na área de dança e tinha na área de música, mas era no centro da cidade, ali onde fica o Teatro Municipal, na sede do Teatro Municipal. Então, a dificuldade da população pobre, periférica, ter acesso a esse curso, nós começamos a criar um sistema de que aquele curso pudesse ser dado em equipamentos públicos ou com finalidade pública em várias áreas da cidade. Nós não conseguimos atender nem 10% da demanda. As filas eram enormes. O grande mérito é que a gente quebrou o monopólio de só pessoas que tinham uma certa condição social e os filhos dos pobres começaram a ter algum acesso. Mas é preciso pensar intensamente que é o objetivo, eu acho que é dessa nossa conversa, é mostrar de que é preciso tratar com a maior seriedade as políticas públicas culturais, tanto no sentido de qualificar essa dimensão simbólica, de atender as demandas para os criadores, mas também no sentido de ampliação de acesso. E isso, os equipamentos culturais são fundamentais, principalmente quando eles são bem constituídos, bem pensados e inseridos no território da cidade, no lugar correto, para cumprir plenamente sua função. São Paulo tem os céus, que é uma experiência de repercussão internacional. Eu já tive em debate na Europa, onde se falou dos céus como equipamentos extremamente positivos. Nós criamos também, quando criamos uma política de cinema em São Paulo, nós criamos os cines quase todos nos céus, mas também em centros culturais, cinemas populares de extrema qualidade, na época dos melhores projetores que nós tínhamos em São Paulo e no Brasil. E conseguimos uma aderência de público popular, assistindo filme brasileiro e assistindo filme de qualidade. Então, infelizmente, a partir do governo Bolsonaro, houve uma certa queda no Brasil da importância da cultura. Passou-se a se falar menos na cultura, passou-se a dar menos importância, e isso afetou o conjunto da sociedade, inclusive nossa família política também. De alguma maneira, houve uma queda de importância da cultura que vinha desde a redemocratização, assumindo cada dia mais uma dimensão, essa dimensão que eu estou dizendo, de um direito e uma necessidade básica da população. É preciso retomar esse caminho, é preciso ampliar os investimentos, é preciso melhorar, qualificar o planejamento e, dentro desse processo global, para que a gente não mistifique e isole, pensar em equipamentos que satisfaçam, de fato, as necessidades de uma boa política cultural. Juca, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos, mas antes de fazer esse intervalo, eu queria considerar para você o seguinte: nós tivemos aí um sucesso extraordinário do Ainda Estamos Aqui, né? E isso é cinema brasileiro, mas a maior parte das salas de cinema estão com os enlatados, que são uma coisa assim de infantilização das pessoas, a meu juízo. Vamos falar um pouquinho disso logo depois do intervalo? Vamos embora.
Como é que a gente enfrenta essa questão da invasão, vamos dizer assim, desses enlatados, desses projetos assim, que são a cultura norte-americana que é difundida para nós, né? Eu acho que a maneira que tem é ter uma política para o cinema brasileiro. Nós estamos numa luta gigantesca para regular o streaming no Brasil, porque a partir da pandemia da Covid, o stream, essa possibilidade de você demandar numa rede que quer assistir um filme e assistir onde você estiver, em casa, onde for, ela cresceu muito de importância, passou a ser a principal frente econômica e de acesso ao cinema, disparado. Eu não subestimo as salas de exibição, porque elas têm uma magia que é importante manter, até para qualificar o ambiente social. Pois bem, nós estamos demorando de regulamentar, e as big techs e empresas globais querem se apropriar do território brasileiro como um território dos seus filmes, das suas empresas, dos lucros que eles remeterão para os seus países de origem, principalmente os Estados Unidos. E nós estamos, por essa relativa perda de importância da cultura, não estamos dando a devida importância. Esse é um dos temas centrais desse enfrentamento para a soberania cultural brasileira. É preciso regulamentar para garantir a existência do cinema brasileiro, que ele não seja vampirizado por essas empresas globais e as big techs, e que a gente possa disponibilizar uma quantidade razoável. Nós temos experiências no mundo, a mais comentada é da Coreia, de países que tomaram a iniciativa de investir no seu cinema e sem fechar nenhuma porta. Não precisa fechar a porta. O que a gente precisa é ter uma capacidade de produção de filmes de qualidade que interessem ao público. Isso é um sistema de oferta e de promoção e de difusão e de distribuição. Agora, os cinemas que a gente vê, principalmente esses cinemas dos shoppings, eles são parte de uma rede americana de exibição. Então, eles dão prioridade a seus filmes. Nós temos leis de cota de tela, ou seja, um mínimo de cinema brasileiro que precisa ser exibido e tal, mas não vai dar para conversar aqui, mas a maneira de burlar essa cota mínima já adquiriu 1000 aspectos. Exibe em momentos que não tem ninguém no cinema. É preciso ter uma política ativa. A gente precisa ter, o poder público precisa ser qualificado, o poder público precisa ter claro qual é o seu papel e quais são os instrumentos. Eu não sou a favor de restrição ao cinema, nem à arte e à cultura que vem de fora. Eu sou a favor da promoção do cinema brasileiro e da possibilidade dele ser exibido. Você sabe que, fruto de políticas culturais dos 2 primeiros governos Lula, nós saímos de menos de 10 filmes por ano produzidos no Brasil para em torno de 200. Isso, eu me lembro que a ministra da Cultura de Portugal virou para mim e disse: eu estou com um dado aqui, é verdade isso? Aí, quando ela leu, eu disse: é verdade, é fruto de um esforço que nós fizemos, porque quando saímos da ditadura, praticamente extinguiram a Embrafilme, o Brasil perdeu a capacidade de produção. Nos primeiros governos democráticos se subestimou. Eu vi um presidente, Fernando Henrique Cardoso, dizer que não havia mais possibilidade na globalização de termos cinemas nacionais. Isso é uma avaliação absolutamente de quem não chegou muito perto do tema. Não só existe, como há uma demanda da diversidade. As pessoas querem assistir. O sucesso de Ainda Estou Aqui não foi só no Brasil, não, é um sucesso mundial. Vários filmes brasileiros, a gente tem filme brasileiro entre os 100 filmes mais vistos no século passado.
Então, não se justifica. É abdicar da nossa singularidade cultural, é abdicar da produção da nossa própria cultura. Agora, além disso, o cinema é dinheiro, é economia. A economia chamada criativa, que se baseia quase toda na cultura e tecnologia, alguns outros produtos, mas é quase toda a economia cultural. O Brasil tem condição de dar um show, de criar uma nova frente econômica, que aí não tem Trump certo para tentar diminuir. Agora é preciso ter políticas públicas, é preciso dar sustentação à construção dessa economia. Sustentação para os produtores, para os distribuidores, para os exibidores, e uma política também de levar para outros mercados fora daqui. Vamos ampliar para além do cinema. Eu quero contar uma coisa para você. Eu tive numa reunião do Le Monde Diplomatique Internacional em Paris há 3 semanas e eu vi na borda do Rio Sena alguns pequenos anfiteatros abertos com uns degraus assim para as pessoas sentarem em volta, uma meia-lua assim, que tinha, vamos dizer, uns 50 metros de diâmetro, né? E eu vi pessoas dançando às 7 da noite, com gente tocando instrumentos, tinha tango, tinha valsa, eu passei por uns 4 ou 5 anfiteatrozinhos desses abertos, e mais de 1.000 pessoas estavam dançando no final da tarde lá, né? Quer dizer, são experiências incríveis, assim, que mostram uma sociabilidade, uma solidariedade, um companheirismo, um amor pela arte, assim, que me impressionou. Né? Aqui nós temos alguma coisa assim, como as procissões, as festas juninas, coisas assim, não é? Não temos só isso. Nós temos, você citou algumas, recital de poesia em bairros periféricos, paredões de música no Nordeste, no Maranhão, no Pará, na Bahia. Mas são todas iniciativas populares. No caso da França, é política cultural pública. Eu passei quase um ano exilado em Paris e sei que ali era deserto, de noite ninguém descia ali aquela beirada do rio. E eles, quando perceberam, os responsáveis pelas políticas urbanas de Paris, perceberam que era uma área morta à noite, mas que poderia ser integrada nas ofertas culturais da cidade. Eles começaram a desenvolver, melhorar a qualidade da água, a possibilidade que as pessoas tomassem banho, estabelecendo esses pequenos equipamentos que possibilitavam experiências como dança, assistir pequenos concertos. A política cultural tem a ver com todas as políticas, tem a ver com a política cultural propriamente dita, tem a ver com as políticas educacionais. É preciso culturalizar nossa educação para que a gente tenha, de fato, uma educação desde o início, para que a gente tenha uma educação qualificada. Nós temos, com as políticas urbanas, você acabou de dar um exemplo, isso, é preciso repensar o Estado para que ele ganhe eficiência, qualidade. Nós estamos numa luta enorme no Brasil agora para consolidar a nossa democracia, que é permanentemente ameaçada por energias cáusticas que são contrárias a um Brasil democrático. Para que ela se consolide de fato, ela tem que ultrapassar a dimensão puramente política e política parlamentar e virar um fenômeno cultural. As pessoas têm que conviver, as pessoas têm que desfrutar da igualdade em ambientes onde as pessoas se encontram, independente de classe social. Eu sou fã da virada, viu? Quando eu fui secretário de Cultura de São Paulo, teve gente soprando no meu ouvido, acaba com a virada porque foi criação de José Serra. Eu conheço esse argumento. O que foi de um governo anterior, a gente larga de lado para tentar criar marcas próprias. Eu disse, eu trabalho com critério ao contrário. O que é bom temos obrigação de manter. A virada
é uma mega experiência de convivência social a partir da arte, da cultura, de todas as linguagens, no centro da cidade, e isso possibilita uma qualificação da sociedade, das suas relações, e a disponibilização para a harmonia, para o diálogo, para a convivência. E foi um sucesso. Nós pegamos basicamente a experiência que já existia, analisamos e potencializamos. Tive a sorte de encontrar um produtor, me esqueço agora o nome dele, senão citaria, um produtor que está ali, na área pública, sem muito reconhecimento. Fizemos um planejamento e foi um sucesso estrondoso. O prefeito Fernando Haddad disse: Juca, eu quero dar uma passeada e queria ir com você. Aí eu fui levando de um palco que Daniela Mercury tinha acabado de cantar e me dirigindo para um palco de dança. No meio apareceu um som primoroso. Era Stanley Jordan tocando numa esquina do centro de São Paulo, com mais ou menos 2.000 pessoas assistindo. E isso é impagável como experiência urbana, isso é impagável como qualificação da cidade, isso da paz, da harmonia, da convivência social, da possibilidade dos cidadãos e cidadãs de uma mesma cidade conviverem a partir da prática prazerosa da cultura. Então, tem muita coisa. Eu acho que quem não vê é o poder público, mas tem muita coisa que a sociedade cria. Aqueles recitais de poesia, eu fui em vários. É genial. Eu me emocionei em ver alguns poetas de extrema qualidade, morador do bairro periférico, apresentando sua obra, e as pessoas, vizinhos, aplaudindo. Teve um dia que eu tive um cujo tema era o amor e sua frustração. Aparecia poesia de mulheres que eram maltratadas pelos maridos, apesar de haver uma carga afetiva na relação. As mulheres decodificando essa experiência complexa que é amar numa sociedade hegemonizada pelo machismo. O povo brasileiro é um dos mais criativos. A possibilidade da gente para o desenvolvimento cultural é enorme. O Brasil sempre descuidou disso. 100 anos depois da Argentina, a Argentina só não, Uruguai, vários países latino-americanos terem criado suas universidades, só 100 anos depois o Brasil foi criar a primeira universidade brasileira. Nós sempre descuidamos disso. A elite brasileira é muito... Como é que eu digo um termo assim aceitável? É cruel com o povo brasileiro. Não tem o menor carinho, a menor sensibilidade para garantir qualidade de vida para os trabalhadores e para a população em geral. Quando eu cheguei em São Paulo, eu me choquei um pouco. Eu sou baiano. E na Bahia, a alegria, a cultura está presente em toda a estrutura social. Eu cheguei em São Paulo e tinha uma máxima que era São Paulo, cidade do trabalho. Era uma glorificação da escravização das pessoas que vivem do seu trabalho, como se a cidade só fosse capaz de o cara trabalha, vai para casa recuperar a energia e para no outro dia de manhã vender sua força de trabalho. Não. Essa cidade tem que ter alegria, tem que ter música, as pessoas têm que frequentar as praças têm que ter possibilidade de práticas culturais, e nós começamos a ensaiar isso. Foi um sucesso também, o reconhecimento dessa política de arte e cultura na rua, mesmo sem equipamento, mesmo com pouquíssima coisa. A gente está falando de cidade, mas o campo também. Tem muita atividade cultural no campo, principalmente onde tem assentamento, onde tem sindicato rural. Eles começam a demandar uma vida com mais qualidade, não é só vender a força de trabalho. Então, isso é parte da consolidação da democracia no Brasil. Democracia é votar, democracia é parlamento,
democracia é a possibilidade da população interferir nas políticas, mas democracia também é convivência, é cidades acessíveis, é equipamentos culturais que sejam disponibilizados. E me esqueci de dizer uma coisa de São Paulo. O SESC de São Paulo é uma grande experiência com esses equipamentos culturais, é uma grande experiência. Eu vi trabalhadores pobres assistindo peça de teatro, assistindo músicos de boa qualidade, assistindo exposições. A experiência do SESC de São Paulo com a cultura é primorosa. Eu também acho. Então, a gente tem experiências dispersas, houve uma queda, é preciso retomar a cultura como uma dimensão da vida social, como um direito e como uma necessidade. Isso é fundamental. De todos. De todos. Na verdade, quando a gente fala assim, eu me lembro daquela frase do Goebbels, né? Quando ouço falar em cultura, põe a mão no revólver. Né? E, de fato, o Trump acabou agora com o Ministério da Cultura também, né? Quer dizer, e a cultura traz um tipo de percepção que sem ela a gente não tem, não é verdade? A primeira de todas é a identidade. Você se sentir pertencente a uma sociedade, é preciso que essa sociedade crie sua dimensão simbólica que abarque todos. Evidentemente que dentro desse todo tem os diferenciais. Vou contar uma experiência. Eu fui com Gil, eu quase nunca viajava com Gil, porque eu, como secretário executivo, eu ficava segurando o leme do barco enquanto o Gil ia fazer a expansão das políticas culturais. Mas tinha algumas que a gente achava que eu devia ir também, e eu fui, uma em Florianópolis. Eu me lembro que estava Violeta Reis, a irmã de Miguel Reis, que é uma grande, faleceu já, gestora cultural, foi reitora da Universidade no Ceará, tinha outras pessoas. E nós estávamos fazendo audiência pública, Gil gostava de fazer audiência pública, ouvir as demandas. E apareceu um cara louro, tão louro que o cabelo era quase branco. E olha que eu sou baiano, sou acostumado com outra composição étnica. Aí o camarada disse o seguinte: ministro Gil, eu sou da terceira geração de finlandeses que colonizaram uma região aqui do estado. E nós temos atividades culturais. Nós não temos acesso ao financiamento público porque dizem que não são brasileiras. Como não são brasileiras? Se eu sou brasileiro, meu pai é brasileiro, o Brasil é feito de uma multiplicidade de matrizes culturais africanas, indígenas, portuguesas, alemãs, italianas. Quase todo mundo está aqui no Brasil. Por que essa discriminação? Eu olhei para Gil emocionado, com a lágrima já querendo correr, porque é a realização de uma dimensão. O cara está reivindicando ser brasileiro, ele se sente pertencente. Outra coisa, eu tive no Oeste brasileiro, numa cidade que 80% são ucranianos que colonizaram a região. Aí eu pedi uma reunião com a juventude. Os caras, metade dos jovens, vestidos como ucranianos vestem, aquelas roupas de camponeses do leste europeu. Aí eu perguntei: vocês se sentem brasileiros ou ucranianos? Nós somos brasileiros, de origem ucraniana. Quase todos responderam a mesma coisa. Eu disse: que música vocês gostam? Era axé da Bahia, era hip hop, era o que os jovens em geral gostam. E temos também uma música que é da origem ucraniana. Ou seja, o Brasil pode vir a ser um país importante no mundo pela possibilidade de convivência positiva e harmoniosa. A gente precisa enfrentar o racismo. Para não falar do Olodum, né? Sem falar do Olodum. Para não falar do Ilhéaê, o Muzenza.
os blocos afros e afoxés da Bahia, sem falar nos maracatus de Pernambuco e do Maranhão e de outros estados ali, sem falar das escolas de samba do Rio de Janeiro, que ultrapassam o significado da origem grupal e passam a ser equipamentos culturais desenvolvendo arte e cultura de toda a sociedade. Qual é o carioca que não se identifica com a escola de samba? Ele pode ser próximo de Mangueira, pode ser próximo de Portela, de uma escola de samba qualquer, mas o sentimento de orgulho e de pertencimento que é constituído a partir da experiência das escolas de samba, das suas músicas, da dança, do desfile, como são os blocos afros e afoxés na Bahia, como são os maracatus em alguns estados do Nordeste, como são as quadrilhas de São João, como é lá no Amapá, aquela disputa dos bois, como é em algumas cidades do Nordeste que tem 2, 3 filarmônicas. Tem uma cidade na Bahia, uma das mais tradicionais, que foi importantíssimo para a independência do Brasil, porque ali houve luta, de fato, e engajamento da população, de indígenas, de escravizados, que é Cachoeira. Tem, se não me engano, 3 filarmônicas. A paixão por aquelas filarmônicas é tão grande. Um dia eu estava andando na rua em Cachoeira, quando eu era ministro, com algumas pessoas, aí percebi que 2 ou 3 que estavam comigo mudaram de passeio. Aí eu perguntei, por que vocês mudaram de passeio? Porque essa filarmônica aí é adversária da filarmônica que eu me sinto identificado, então eu não gosto de passar nem no passeio. É uma brincadeira que eles têm de disputa, como tem nos times de futebol. O que eu quero dizer é o seguinte: a estrutura cultural no Brasil, a estrutura cultural popular no Brasil é muito complexa, é a base da possibilidade de desenvolvimento cultural do país, desenvolvimento da identidade, desenvolvimento de uma economia forte. Agora é preciso que os poderes públicos e os empresários constituam um ambiente favorável para esse desenvolvimento. Você sabe que boa parte dos músicos no Brasil não tiveram acesso a nenhum estudo, não sabem ler partitura. Eu tive uma experiência incrível. Tem um saxofonista norueguês chamado Jan Garbarek, que passou uns 15 anos sendo considerado o maior saxofonista do mundo. Eu acho. Pois bem, eu fui assistir um show dele num pub, quando eu era exilado na Suécia. E depois do show, eu fui tomar um chopp na bancada do pub. Aí quando eu olho ele do lado, aí eu disse, Jan Garbarek, eu sou seu fã. Ele perguntou, de que país você é? Eu disse, Brasil. Ele aí brincou comigo. O que é que um brasileiro quer perdendo tempo com um saxofonista norueguês? Vocês têm os melhores músicos do mundo? Vocês têm uma das 3 melhores músicas do mundo? Eu disse, eu sei que nossos músicos e nossa música é primorosa, mas a sua música também é. Ele disse, eu tenho um plano secreto que eu vou lhe confessar. Eu não morro sem tocar com Gismonte, com Milton Nascimento, com Naná Vasconcelos. E não é que o homem, nos anos depois, gravou com todas essas figuras. O reconhecimento da grandeza da música popular brasileira é enorme, é enorme. Existem festivais e festivais de música brasileira na Europa. Eu vi um na Suécia, que é o seguinte, os imitadores do Clube de Esquina de Minas Gerais. Vi um cara completamente louro, cantando igual a Milton Nascimento, como nós fazíamos, mimetizávamos Ray Conniff e outras bandas internacionais, em geral americana. A música brasileira é tão potente que, sem uma máquina industrial por detrás, tem fãs e aderentes no mundo inteiro, tem imitadores. Isso é impressionante e a gente meio que despreza isso. Tem umas correntes ideológicas que querem, inclusive, sufocar essa criatividade brasileira. Eles sentem desconforto, precisam perseguir artistas,
perseguir as atividades culturais, criar uma falsa moral que rejeita essa grandeza do nosso país. E isso a gente só corrige isso incrementando mais música, mais dança, mais teatro, mais olodum, mais maracatu, mais escola de samba, mais céus, mais Juca, equipamentos. olha, tá ótimo o papo, eu estou encantado pelo que você está falando, mas nós já estamos terminando o nosso programa, acabou o tempo. Eu queria te dar 1 minuto para você se despedir dos nossos telespectadores. Beleza. Vocês devem ter notado que quando eu falo disso, eu falo com entusiasmo e uma certa combatividade, porque me preocupa como o Brasil é displicente com sua cultura, com sua arte, deixando que o mercado banalize, por exemplo, a música popular brasileira. Eles induzem ao consumo de músicas que podem fazer sucesso no outro dia de manhã e deixam de apresentar grandes músicos. Outro dia eu vi um camarada falando na internet, ele disse, muita gente diz que o Brasil está passando um péssimo momento de criatividade na área da música. Não é verdade. O que existe é um cerceamento do acesso à divulgação dessa música de qualidade que existe no Brasil. Então é preciso que a gente abra todas as portas e possibilite o acesso pleno e o desenvolvimento da arte e da cultura no Brasil. Esse é que eu acho que é o central. E desculpem o excesso de entusiasmo, mas eu não consigo falar com distanciamento que gere uma elegância no falar. Eu em geral, me envolvo e... Como falar da arte, que também é muita emoção, se não tiver paixão, não é isso? Queremos muito agradecer, então, ao Juca Ferreira por esse excelente papo e agradecer também a você que nos assiste, dizendo semana que vem tem mais. Muito obrigado. Beleza, abraço.